2 de agosto de 2017. No reencontro de Jô com Belo Horizonte, Corinthians encara Atlético Mineiro no Mineirão. Sem guerra e mina, Palmeiras visita Botafogo no Engenhão. No Pacaembu, Santos e Flamengo medem forças. Gazeta Esportiva traz informações ao vivo do Estádio Paulistano. No São Paulo, o Wellington Nem vai ter que se submeter a uma cirurgia no joelho e o atleta só voltará aos gramados na próxima temporada. E ainda, Neymar se despede de companheiros do Barcelona e os destaques da segundona do Brasileirão. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva desta quarta-feira começa falando do Corinthians, campeão simbólico do primeiro turno e que logo mais, às 9 horas, enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão. Além da tradicional rivalidade, o jogo vai marcar encontro entre o campeão paulista e o mineiro desta temporada. O confronto também vai ter como destaque o reencontro do artilheiro Jô, que durante 3 anos vestiu a camisa do Galo e ajudou a equipe a conquistar a Taça Libertadores em 2013. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. É hoje, Jô. E o coração? Apertado? Realmente é uma mistura de sentimentos, né? Porque o primeiro sentimento é de gratidão a um clube que abriu as portas num dos momentos difíceis da minha carreira e eu consegui retribuir com títulos, né? Sendo marcante na história do clube. Deixar o CT do Corinthians para pisar novamente no Mineirão será uma experiência em tanto para o centroavante Jô, que lá naquele gramado foi do céu com a camisa do Atlético Mineiro ao inferno vestindo a amarelinha. Primeiro eu não quero lembrar do 7-1, quero lembrar do gol que eu fiz na final da Libertadores, né? Quero lembrar de coisa boa, né? Porque o 7-1 foi realmente muito triste, né? Passado versus presente. Convenhamos, enfrentar o Atlético no Mineirão é muito mais confortável do que no Horto. No Mineirão, eu acho que fica um jogo mais aberto, né? No Horto, como eu jogava lá, eu sabia, ali era a pressão do primeiro minuto até o último minuto, mas a gente tem que ir com a cautela de saber que é uma equipe que tem muitos bons jogadores, é uma equipe que tem muita qualidade. Inimaginável é um confronto dessa envergadura com tamanha diferença de pontos entre o líder Corinthians, 18, à frente do Atlético. A maioria dizia que o Atlético Mineiro seria um dos favoritos, né? Queria estar na frente brigando pelo título e a nossa equipe brigando pelo rebaixamento, né? Mas é trabalho, a gente mostrou que nem tudo é só falado, né? Que sim, com muito trabalho. Sem conversa fiada, Carille avisa que Romero não joga logo mais em BH. Treinou com bola, porém ainda se recupera de dores musculares na coxa. Jadson, Pablo e Marquinhos Gabriel seguem no departamento médico. Arana e Maicon, desgastados fisicamente, viajaram, mas podem ser poupados. E o Giovanni Augusto, que ganhou uma chance no domingo, talvez inicie no banco. O provável timão? Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Arana ou Moisés, Gabriel e Maicon ou Camacho, Camacho ou Giovanni Augusto, Rodriguinho e Cleison, com Jô de centroavante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, Corinthians e Atlético Mineiro. Um jogaço, essa expectativa, não me ilude o fato de o Atlético não fazer boa campanha. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Atlético Mineiro. E o Corinthians defende aí uma invencibilidade de 32 partidas, algo histórico também no Campeonato Brasileiro. Já são 17 jogos de invencibilidade, o melhor começo da história do campeonato por pontos corridos. E apesar dos desfalques, é um Corinthians muito forte. Tem já um esquema montado, organizado, cada jogador sabe muito bem o que deve fazer. Obviamente, Jadson faz falta, Pablo faz falta, o Romero faz falta. Muita gente fala do Romero, o Romero não é um jogador tecnicamente brilhante, mas é um jogador encaixado no esquema do Carille.
tanto nas assistências ofensivamente, como também quando não tem a posse de bola. Mas ainda assim o Cleison entrou bem, o próprio Giovanni Augusto, de repente pode entrar o Camacho no lugar, mas é bom jogador, não viveu uma boa jornada contra o Flamengo, mas é bom jogador. E o Pedro Henrique lá atrás, apesar de quase ter feito um gol contra também contra o Flamengo, é bom jogador. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Gazeta Esportiva. Outro desafio forte para o Corinthians. O Atlético Mineiro não está jogando futebol que pode e deve pelo nível de jogadores que tem. Trocou de treinador, que é uma grande besteira, e a gente não viu. É claro que é cedíssimo para fazer alguma avaliação do trabalho do Rogério Micali, mas o problema é que ele não terá tempo, como não tem tempo ninguém no futebol brasileiro. O Roger é um cara que demanda tempo para colocar a filosofia de jogo dele, mas o Atlético é um time sempre muito perigoso jogando em casa. Só que aí é uma briga de um time absolutamente estruturado taticamente contra um time com peças desestruturadas. E aí eu vou sempre por aquele time que está estruturado. O Atlético pode ganhar o jogo por individualidades? Pode. O Corinthians tende a não perder o jogo por ter uma estrutura tática muito bem definida e mesmo com as ausências, obviamente, que você citou, que são importantes, ainda são mais a estrutura tática do Corinthians. Eu também. Bom, no Atlético Mineiro, o atacante Rafael Moura e o zagueiro Leonardo Silva falaram da expectativa para o confronto contra o Timão. Num jogo difícil como esse, ser eficiente acho que é o mais importante, porque você pode, num jogo como esse, ter uma oportunidade, duas. Então você tem que, às vezes, colocar a bola para dentro e evitar com que eles também tenham essa eficiência. Então vai ser um jogo muito estudado e a gente tem que ter cautela, ter que respeitar a equipe do Corinthians, mas também não fugir das nossas características e da maneira como a gente gosta de jogar. Mas competir a partida, disputar com muita intensidade para a equipe do Corinthians não ter conforto nesse jogo. E a gente espera poder fazer um grande jogo para quebrar essa invencibilidade deles. Eles estão fazendo por merecer essa campanha, estão jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito forte, muito equilibrada, com grande trabalho. E a gente espera poder colocar o nosso trabalho para quebrar essa invencibilidade, fazer valer o nosso mando de campo, com o apoio da nossa torcida, que é muito importante também, ela estar junto conosco nessa situação, nesse momento de mudança, para que a gente possa vencer o Corinthians e pensar na nossa evolução daqui para frente. Todo mundo quer bater o líder, e hoje o líder é o Corinthians, então é o time a ser vencido. Nós, como Atlético Mineiro, um time grande que a gente precisa retomar os bons resultados dentro de casa. Mesmo se não fosse contra o líder, a gente já tem uma vontade, então contra o líder uma vontade extra. Tomara que a gente esteja num dia feliz, não só nas finalizações, mas também em todo o conjunto, que a gente consiga essa vitória. Acho que o mais importante vai ser a gente conseguir a vitória, independente de como ela seja. Se seja por um gol ou por mais, mas a gente tem que ir passo a passo e tentar vencer essa retranca e essa defesa tão sólida que é a do Corinthians. Rima, hein? Bom, e a enquete de hoje é sobre essa impressionante marca corintiana. Sem saber o que é perder a 32 jogos, a gente quer saber se o Timão aí vai manter a invencibilidade contra o Atlético Mineiro. Sim ou não? O pessoal aqui já deu uma adiantada, o Flávio já deu uma adiantada. Acha que mantém a invencibilidade contra o Atlético Mineiro, Flávio? Eu acho que vai ser um jogo complicado, mas manter lá. Manter lá a invencibilidade pode ser um empate, né, Celso? Claro. Manter lá, mas eu desconfio que... E vai dar empate? Não, que vai vai perder? Ganhar o Corinthians. Sofri muito para aprender mesóclise, então tem que usar de vez em quando. Próclise, mesóclise e ênclise. Lembra disso? Outro jogo que promete agitar a rodada desse meio de semana acontece no Pacaembu, onde o Santos, terceiro colocado com 31 pontos, recebe o Flamengo, quinto com 29. O nosso contato agora, vem pra cá, Magrão, é com o repórter Fernando Gavini, que está lá no grande Paulo Machado de Carvalho, acompanhando toda essa expectativa para o jogo. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, como você disse, um grande jogo aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Santos e Flamengo exatamente uma semana depois do polêmico jogo que envolveu as duas equipes pela Copa do Brasil.
jogo na Vila Belmiro, que o Santos venceu por 4-2, mas não levou porque o Flamengo havia vencido o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro por 2-0. Jogo de muita polêmica porque o Santos teve um pênalti marcado a seu favor, que a arbitragem marcou e depois voltou atrás. E aí teve toda aquela polêmica, o Santos acusando um jornalista de ter influenciado na decisão, enfim. Hoje o confronto é pelo Campeonato Brasileiro. Para o Santos, o que passou, pelo menos para o grupo, são águas passadas, e o Santos pensa no Campeonato Brasileiro, ainda imaginando a possibilidade de poder encostar, de reduzir a vantagem em relação ao Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Quem falou em entrevista coletiva na véspera da partida foi o colombiano Copete, e ele acredita que esse jogo entre Santos e Flamengo deve ser considerado como uma final para o Peixe. Sabemos que es una final, vamos paso a paso, como falei, son puntos fundamentales, estamos en nuestra casa con nuestra torcida, así que esperemos poder dar un buen espectáculo, que la gente goste y lo más importante, que la gente pueda encontrar los 3 puntos que en casa van a ser fundamentales. Aí, portanto, belo jogo também. Eu acho, o Santos não está jogando futebol muito feio. Eu não estou gostando do jeito que o Santos está jogando, não. Está conseguindo o resultado, mas, sinceramente, eu acho que resultado não leva o cara a gostar de futebol. O que leva é o bom espetáculo, que o Santos tinha o ano passado e esse ano não tem. E a classificação do Santos é mais ou menos a mesma. Ano passado ele foi vice-campeão. O Flamengo, por outro lado, está jogando um futebol bonito, está legal. O segundo tempo do Flamengo contra o Corinthians foi ótimo. Então, a princípio, o Flamengo me agrada muito mais. Agora, um jogo assim, vamos ver, né? Tomara que o Santos volte a ser o Santos que a gente gosta. Eles não dizem que tem um DNA ofensivo. Então, deixaram o DNA. Se fizer um teste de paternidade nesse time, não vai aparecer, vai dar problema, tem que levar lá no ratinho. Mas eu acho até que eu acho que até contra o Grêmio, Flávio, faz sentido uma postura um pouco mais conservadora. Não, até pela postura do Grêmio também, que é um time que vai para cima. Talvez fosse uma estratégia. Eu concordo com você. Eu também espero um futebol mais vistoso do Santos. Mas contra o Grêmio mas contra o Grêmio até entendo pelas circunstâncias. Mas o primeiro tempo tinha que tomar remédio de estômago, né? Deus me livre. Remédio no fígado, coisa horrorosa. Não dá. O Elano pôs o time assim, um horror. Parece que não consegue tirar essa praga, sabe? O futebol brasileiro precisa de espetáculo, precisa de jogo legal, bonito. Ora, sinceramente, é melhor perder jogando bola do que ganhar desse jeito. Sim, e o Flamengo, por outro lado, com as peças que tem, né? Diego, o Everton Ribeiro. Agora, Flamengo e Santos costumam dar bom jogo. Pois é. Semana passada mesmo foi 4-2. Lembra do 5-4? Sim, e teve esse 4-2 semana passada que deu polêmico, foi legal. Tomara que seja assim. Vamos voltar para cá. Vamos voltar a falar com o Fernando Gavini, só para falar que agora o Santos está pedindo para a CBF mudar alguns jogos da Vila Belmiro para o Pacaembu, e isso vai acontecer, inclusive no jogo contra o Fluminense. É melhor que o clube arrecada mais, né? A torcida em São Paulo sobre isso. Mais. Depois o Gavini gostaria de falar sobre então depois a gente comenta sobre isso. Vamos voltar a falar com o Gavini? Gavini, vamos voltar e restabelecer contato aí com você. Mande as notícias para a gente, querido. O bacana de jogar aqui no Pacaembu, dos jogos do Santos no Pacaembu, é a presença de público, né? Hoje não tenho dúvida nenhuma de que teremos o Pacaembu, se não completamente lotado, vai certamente estar muito cheio, porque além da torcida do Santos, que vai lotar as dependências do Pacaembu, tem o torcedor flamenguista que sempre comparece. Tem muito flamenguista que vive na cidade de São Paulo, fora aqueles que vêm do Rio de Janeiro para acompanhar a partida. No final de semana mesmo, no jogo contra o Corinthians, lá na Arena de Itaquera, a parte reservada à torcida do Flamengo estava completamente lotada e tenho certeza absoluta que será do mesmo jeito hoje à noite aqui no estádio do Pacaembu. O Santos, que tem um retorno importante para o jogo desta quarta-feira, o volante Renato, depois de 6 partidas afastado da equipe, está de volta. Ele é líder dentro de campo, fora que melhora muito o time do Santos na saída de bola, tem um ótimo passe, é um grande jogador importante, veterano, mas que vai ajudar sem dúvida nenhuma a equipe do Santos nessa partida contra o Mengão. Então vamos dar uma olhadinha na escalação do Peixe, na provável escalação do Santos para enfrentar o Flamengo nesta noite. Na tela do Gazeta Esportiva, aí vem o Santos. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Renato e Yuri como volantes. Copete, Lucas Lima, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O técnico é Levir Coupe.
aí o Santos, montado pelo Leverkusen, para tentar o resultado positivo aqui contra o Flamengo. O Flamengo que faz seu segundo jogo seguido aqui em São Paulo. Empatou com o Corinthians lá em Itaquera, num jogo em que o Corinthians, também polêmico, também segundo jogo seguido que houve ajuda, vamos dizer assim, entre aspas, ao Flamengo, que acabou sendo beneficiado por erro de arbitragem também no jogo contra o Corinthians, mas que teve um segundo tempo muito bom, muito positivo diante da equipe corintiana. Foi a primeira vez que o líder do Campeonato Brasileiro sofreu uma pressão para valer, por muito pouco não acabou sendo derrotado dentro de Itaquera, teve bola na trave, quase um gol contra de bola na trave ali, enfim, o Flamengo fez um bom jogo e espera fazer outro na partida de hoje contra o Santos. Quem vai falar, quem nós vamos trazer a palavra aqui no Gazeta Esportiva para falar sobre o confronto do lado do Flamengo é o veterano zagueiro Juan. Vamos ouvi-lo. Como mais um grande jogo, né? Como foram os dois da Copa do Brasil, com certeza vai ser esse de novo. O Santos é uma grande equipe também, não é à toa que está na posição que está na tabela. É um concorrente direto com a gente, né? Pelo título. E como eu falei antes, a gente tem que, independente de jogar fora de casa, encarar com responsabilidade e com personalidade, que a gente tem também, e buscar a vitória. Tá aí o Juan, 38 anos de idade, zagueiro experiente, seleção brasileira. Tem que ouvir, sabe do que está falando sem dúvida nenhuma. O Flamengo vai ter novidade na equipe para enfrentar o Santos no mesmo setor que o Peixe. No meio-campo, o William Arão, que foi reserva, começou no banco de reserva no jogo contra o Corinthians, entrou no segundo tempo, foi muito bem, deve ser a principal novidade da equipe. Ele treinou como titular na terça-feira e deve vir como titular no jogo contra o Santos. Então vamos ver a escalação, a provável formação do Flamengo para enfrentar o Peixe na noite dessa quarta-feira. Vamos conferir. Diego Alves no gol, Pará, Hever, Juan e Trauco, William Arão e Márcio Araújo como volantes, Everton Ribeiro, Diego, Everton e Paulo Guerreiro. O técnico é Zé Ricardo. Time forte do Flamengo, um dos melhores elencos, não há dúvida nenhuma, do futebol brasileiro, que vai tentar aqui um resultado positivo para cima do Santos. Jogo importante, Santos é terceiro colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo ocupa a quinta colocação. Olha, Michele, eu vou devolver aí para você, mas daqui a pouco eu volto daqui do estádio do Pacaembu para mostrar algumas novidades que a diretoria do Santos trouxe para a partida de hoje. Não vou falar o que é não, mas é o que eles estão chamando de Match Day. Quando eu voltar, eu mostro e explico para você o que é. Tá certo, Michele? Adorei, adoro suspense, adoro novidade. Valeu, Gavini, só para falar... Tá saidinho, né? Saidinho. Só para falar uma coisa. Só para deixar todo mundo curioso. O Santos pedindo para esses jogos acontecerem no Pacaembu, né, para a CBF atendeu, só que do dia 13, por exemplo, o jogo contra o Fluminense mudou para o dia 14, que é segunda-feira. E o Santos estava planejando uma série de ações de Dia dos Pais, porque domingo, Dia dos Pais, dia 13, né? Mas aí... do avô. Aí não reclamou e vai ficar na segunda-feira. Aliás, antes de falarmos dessa história do Pacaembu, queria só fazer um comentário, Flávio. A gente falou tanto do Palmeiras, melhor elenco, tal, verdade. O Flamengo também tem um baita elenco, mas time, do 1 ao 11, o antigo 11, acho que o Flamengo é o melhor disparado. Ele é muito bom. E é um time, caso embale, sabe, se engrenar aí... Eu acho que é o grande rival do Corinthians. Do Corinthians, é o Flamengo. Mas fala do Pacaembu. É o seguinte, tem um monte de coisa que todo mundo gosta e eu não gosto. Tipo assim, ingresso barato no futebol. Acho que você desvaloriza o espetáculo. Isso que o São Paulo está fazendo não adianta nada. Enche de gente e não tem dinheiro. Isso aí eu acho ridículo. Não gosto, você não pode desvalorizar. O que mais todo mundo gosta e você não gosta? Pacaembu. Você não gosta? Não, eu adoro o Pacaembu é um estádio. Eu gosto. Ele é um apaixonado. Mas você, por exemplo, você leva um pinico, né? Porque o banheiro lá é ridículo. É nojento, o banheiro lá é nojento. E veio aquela história de que era um banheiro era tombado e tal. O banheiro não é tombado, isso é preguiça, dá para arrumar, dá para fazer uma coisa que presta. Não tem estacionamento. Se o Santos quer jogar em São Paulo, por que ele não joga num estádio melhor, tipo do Corinthians, o do Palmeiras, que dá mais conforto pro torcedor? Ué, eu preservo o conforto do torcedor. Agora, tem gente que gosta, é problema das pessoas, não tem nada com isso. Outra coisa, diz que o público lá na Vila é pequeno, o do Pacaembu é menor. Sabe por quê? É sim. A cidade de Santos tem 433... Vai fazer a proporção. Tem 433 mil habitantes. A média do Santos lá é 4 mil, 4.300. 1%. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, então tem que pôr 120 mil pessoas lá.
Além do mais, o Santos não paga nada para jogar na casa dele. Aqui ele paga viagem, paga um monte de coisas e tem todo esse desconforto. E se começar a jogar aqui toda hora, vai perder esse negócio da atração, do negócio não sei o quê. Eu acho, se quer jogar fora da sua casa, jogue num lugar melhor. E o Pacaembu é um estádio degradado. Aquele tobogã é um negócio horroroso. Aliás, enfim, as pessoas gostam de problema dos outros. Eu não vou no estádio. Estão negociando a retirada do tobogã e a reconstrução da concha acústica. Não, se retirar o tobogã já melhorou muito. E fazer banheiro que presta, né? Então, Flávio, mas eu vou discordar de você. Claro. Por três razões. Se você compara Vila com Pacaembu, o Pacaembu é melhor. O Pacaembu é melhor, Sim, vai trabalhar na Vila. Mas a Vila é a casa do Santos. Não, tudo bem. Mas é só que a torcida do Santos não prestigia o Santos lá como deveria prestigiar. Sim, dá mais de 1% de público. Não, Flávio. Ué, como é que você quer que... tem aqui 30 mil pessoas, uma arrecadação de 2 milhões, lá tem 4 mil, 5 mil. É 1%. O futebol feminino deu muito mais. Tem que encher o estádio. É 1% da cidade, 433 Tudo bem, mas tem que encher o estádio. Se aqui tem mais torcedor, pra quê? Pra perder dinheiro? Vê quanto o Santos fica com dinheiro, se não dá mais na Vila. O recorde de público do Santos, o recorde de público do Santos no ano foi justamente numa segunda-feira, no dia 10 de abril, 37.145 pessoas. E quanto sobrou para o Santos? Com o que certeza interessa é o mais dinheiro. Mas... Ele paga aluguel, ele tem desgaste de viagem. Mas o Santos está querendo jogar aqui. Então, eu sei por quê. Porque o Modesto Roma mudou de opinião. E eu me admiro que as pessoas gostem de jogar no Pacaembu. Porque é um lugar arcaico, é feio. Feio, que eu digo, não o local. O estádio não tem estrutura para receber público. Agora, tem gente que gosta dos outros, tem gente que gosta de ramela. É história, meu amigo. Mas aí, se você já foi. Se o Santos tivesse uma arena como a do Corinthians, a do Palmeiras, for jogar no Pacaembu, até entendo. Mas a Vila Belmiro é pior que o Pacaembu mil vezes. Não, mas o Pacaembu você sai de uma casa ruim para outra casa ruim? Não, você pelo menos fica na sua casa ruim. Mas outra casa. Mas se você sair da sua casa ruim para uma casa boa, eu respeito. Sai da Vila e vai jogar no campo do Palmeiras. Na sua opinião é pior. Sai da Vila e vai no Pacaembu. Mas o Santos pode dizer que ele tem a casa de praia. A casa de praia é em Santos e a casa dele em São Paulo é uma casa bem localizada, em Genópolis, no Pacaembu ali, é bacana. Ele tem que deixar entrar tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é ligado. O Pacaembu tem um monte de ingresso de graça que o Santos paga, ele que banca. Tem um monte mas de ainda assim, tudo bem, aqui você me pegou desprevenido, mas eu acho que se a gente fizer as contas, compensa financeiramente, apesar de todos os descontos do aluguel, jogar muito pequena, não vale a pena. Mas se for para jogar, você sair da sua casa, jogue numa casa decente. Você sai de uma casa, tua casa está ruim, você vai para uma casa pior ou igual. Para quê? Vai gastar dinheiro, pagar aluguel? Eu acho o Pacaembu romântico, bem localizado. Namora lá, ué. Me lembra o Coliseu de Roma, hein? Faz um show maravilhoso teu com músicas românticas e tal. Agora, com a estátua de Davi. Arrumem o Pacaembu, façam um banheiro decente, reforma o estádio. Agora fica um estádio vagabundo arcaico desse aí, de 1940, acho que não teve uma reforma lá, pintaram o estádio. Mas o banheiro da Vila também não é muito o banheiro do Morumbi estava sujo, não tinha estacionamento. O banheiro do Corinthians é de mármore, joga no campo do Corinthians. Ué, se é pra você fazer, faz pra uma coisa que presta. É pra ir embora, estão me falando aqui. Vambora. Não, pra seguir. Ciclismo, no último final de semana, a bike repórter Renata Falzoni, a gente tá com saudade da Renata. Ela acompanhou o primeiro meeting de ciclismo de pista em Caieiras. E além das emoções nas provas, né, os ciclistas também lamentaram o incêndio que atingiu o Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro. Confira. Era para ser apenas um pedal entre amigos. No primeiro momento seria só um treinão. De 18 pessoas que nós arrumaríamos o alojamento, se transformou em mais de 100 e se transformou nisso. E isso é o Encontro Internacional de Ciclistas em Caieiras, cidade vizinha a São Paulo. Sou da seleção argentina e vim para aqui porque tem um bom clima, na Argentina está muito frio, 1 grau, 2. Estamos aproveitando isso para preparar o Pan-Americano. A estrutura onde estamos é o palco fundamental para esse tipo de encontro. É o velódromo, onde acontecem as modalidades de ciclismo de pista. É muito importante para a cidade, para todo mundo, para que as pessoas possam gostar do ciclismo de pista, né? Das 54 medalhas olímpicas no ciclismo, 30 são disputadas no velódromo. São provas velozes, muito técnicas e estratégicas.
Aqui, força bruta não determina a vitória. Vence aquele que sabe a hora de atacar. Sim, a pista é ótima, é bem rápida. Inclusive, eu vou vir treinar aqui porque é pertinho da minha casa e eu não vinha porque eu não sabia que a pista era tão boa. Construído para sediar os Jogos Abertos do Interior em 2003, o Velódromo de Caieiras é o único em funcionamento na Grande São Paulo. O principal desafio do velódromo foi educar o povo que isso é um velódromo, uma pista de bicicleta. Não é um elefante branco, não é um campo de futebol. Esse foi o principal obstáculo. O primeiro velódromo de São Paulo era de 1892. Em 1975, o velódromo da cidade universitária foi construído para sediar os Jogos Pan-Americanos, que não aconteceram devido a um surto de meningite. A alegria durou pouco. O velódromo foi desativado no começo dos anos 90. Qual a importância de uma estrutura dessas para o desenvolvimento e para o incentivo da prática do ciclismo? Então, é muito importante, né? Porque a gente começa com o ciclismo de base, trabalhando a base para depois tornar um atleta e depois um profissional, né? Um atleta de alto rendimento. Muitas pessoas não entendem quando você fala sobre ciclismo de pista, né? Não sabe o que é. Eu acho que isso ajudaria muito, assim, a atrair público. Aqui em Caieiras, as provas foram adaptadas para incluir todos os tipos de participantes. Provas de velocidade, que são para os velocistas. A gente tem a prova de Keirin, que é a prova que acontece com a moto, né? A disputa que depois que a moto sai, aí o pau quebra, como a gente fala. A gente tem a Omnium, que é a prova que a gente incorporou agora com 4 competições juntos. Junto nós temos por pontos também. E a gente tem algumas outras provas pequenas, como Scratch, para atender algumas categorias. 27 provas para 86 ciclistas do Brasil e da Argentina. E isso tudo graças ao trabalho voluntário de profissionais de ciclismo de pista. As bikes de pista não têm freio e o pinhão é fixo. O pedal não para de girar. Um ciclista habilidoso consegue pedalar para frente e para trás e ficar parado sem colocar os pés no chão. A última prova no velódromo foi na base da brincadeira. Os ciclistas ficaram equilibrados nas bicicletas até o tiro de largada. Só competiu quem conseguiu esperar na linha. Enquanto Caieiras estava em festa, o Velódromo Olímpico da Rio 2016, onde 35 recordes mundiais, olímpicos e paralímpicos foram batidos, estava literalmente em chamas, supostamente devido à queda de um balão. Queimou o teto que caiu, ficou um pouco dos pedaços sobre a pista, mas eu acredito que a gente vai conseguir reverter essa situação. Eles já estavam querendo demolir com um velódromo bom, né? Então, assim, não sei se eles vão querer arrumar, né? Então, esse é o meu medo, porque eu tava contando que o nosso brasileiro de pista ia ser lá. Natação. 6 dias atrás, Etienne Medeiros fazia história ao se tornar a primeira brasileira a vencer um mundial da modalidade em Budapeste. Ainda aproveitando o grande feito conquistado, Etienne concedeu entrevista coletiva aqui em São Paulo. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. Depois de uma longa viagem de volta, a campeã mundial dos 50 metros costas em piscina curta pode exibir com tranquilidade e orgulho a medalha dos sonhos. Etienne Medeiros concedeu a entrevista coletiva. Falou sobre a euforia pela conquista e o pioneirismo, uma marca em sua carreira. Olha, esse nome eu escutei bastante, né? Pioneira. Eu fico muito grata em estar recebendo esse título aí. Eu fico muito feliz, não só para a natação, mas para nosso esporte feminino. Isso é muito importante. Uma mulher, eu vi Ana Marcela dias antes de começar o Mundial e uma mulher está subindo no primeiro lugar lá do pódio. Eu fico muito feliz, espero que eu inspire outras atletas a estar aí entre as melhores do Brasil. Etienne já tem competições pela frente e é apenas o início de mais um ciclo olímpico. Eu sei o quanto um ciclo é desgastante, você tem uma energia que toma ali durante 4 anos. Os nossos planos é estar dia a dia buscando sempre uma evolução para mim, para a equipe do SESI. Então o fim que eu também vai ser gostoso, porque vou estar nadando outras provas, vou estar competindo o revezamento com a equipe. Rodada completa ontem na Série B, o líder continua o mesmo, mas o resto do G4 está movimentado. Confira. A 18ª rodada da Série B, nesta terça-feira, causou uma reviravolta nas primeiras posições.
O Juventude, que até outro dia era o líder do campeonato, somou o 6º jogo sem vitória ao empatar com o Figueirense por 2-2 no Orlando Scarpelli. Agora o time gaúcho é 6º colocado com 28 pontos. O Guarani segue na mesma toada que o Juventude. A equipe de Campinas não vence há 5 partidas e ontem foi derrotada pelo Luverdense por 1-0, com um gol aos 46 do segundo tempo. O Bugre é 5º, também com 28 pontos. O Ceará foi quem mais se beneficiou dos resultados na noite de ontem. Contra o Criciúma, o Vozão fez a parte dele, venceu por 3-1 e subiu 4 posições na tabela. A pontuação é a mesma de Guarani e Juventude, porém com saldo de gols maior. Já o Vila Nova entrou na rodada como vice-líder, mas conseguiu a façanha de perder para o Lanterna Náutico em pleno Serra Dourada por 1-0. Segunda vitória do Timbu em 18 jogos na Série B. Agora o Vila é 3º com 29 pontos. O novo vice-líder da Série B é o Internacional, que construiu a vitória para cima do Goiás, marcando 3 gols no segundo tempo. Destaque para Leandro Damião, que reestreou e deixou dele de pênalti. O Colorado subiu 2 posições e chegou aos 30 pontos. Nadando de braçada e mais líder do que nunca, o América Mineiro teve um jogo difícil contra o Londrina, mas conseguiu o resultado. A fase do Coelho é tão boa que a última derrota foi lá na 6ª rodada. A vitória por 3-2 isolou o América ainda mais na primeira posição, com 6 pontos à frente do segundo colocado. Pois é, e a novela envolvendo o futuro de Neymar está caminhando aí para o seu final, para o grande desfecho. Nesta quarta, o jogador foi ao treino do Barcelona, se despediu dos colegas de equipe. Até o Messi fez um vídeo aí nas redes sociais, dando um tchau para o craque, que vai se apresentar aí no Paris Saint-Germain. E o PSG vai pagar uma multa contratual de 222 milhões de euros, que é mais de 800 milhões de reais. Não dá para acreditar nisso. Para ficar com o Neymar. De acordo com a imprensa internacional, a ideia do PSG é fazer exames em Neymar amanhã e apresentá-lo já na sexta-feira numa grande festa nas ruas de Paris. Se confirmada a contratação... Já está. Vai, nem vou falar. Só essa história do exame já fez, viu, Michele? Já fez, não fez? Estava no Porto agora à tarde. Ele foi para o Porto que o médico do hospital de Paris, que é onde o PSG trabalha, ele mora na cidade do Porto. E o Neymar foi fazer os exames lá na cidade do Porto, já fez o exame e já foi embora. Ou seja, está ok. Está ok. Está ok. Inclusive está lá no site gazetesportiva.com o Messi se despedindo dele, fez vídeo, colocou nas redes sociais. Essa é a negociação mais cara da história do futebol, superando de longe a segunda. Em 2016, Paul Pogba custou 105 milhões de euros ao Manchester United. Agora, vale toda essa grana? A questão se vale... Claro que um jogador de futebol não pode valer tudo isso, né? É uma monstruosidade. É uma síntese, especialmente quando você... Por exemplo, hoje estive lá na Praça da Sé. Fui tentar resolver uma questão burocrática. Aí você vê tantos moradores de rua, tanta gente dormindo com cobertura. Então, quando você vê um tamanho investimento num jogador de futebol, é assustador. Aliás, é assustador também o que o Neymar vai ganhar. O Neymar vai ganhar cerca de 111 milhões de reais por temporada. Temporada? Dá mais ou menos, para você ter uma ideia, 400 mil reais por dia. E chora, Bruna Marquezine. Agora ela vai voltar atrás. Você acha que o Sheik pagou porque ele acha o Neymar bonito? Não. Então vale. Gente, esse dinheiro, então nem vou vale. Falar, aí é que tá. Vale e vale muito e vai devolver cada centavo que foi investido nele. O problema todo é nenhum patrão compra se não tiver retorno. É claro que vale, vai dar retorno. Ó, o que vai acontecer. Paris Saint-Germain vai ganhar uma expressão mundial. Vai ganhar torcedores em todo lugar, inclusive no Brasil, onde o Barcelona hoje é a 4ª ou 5ª torcida da molecada, por causa do Neymar. Mas vai ser o garoto propaganda da Copa do Catar,
Que é quando? 2022. 22. O dono do Paris Saint-Germain é ligado ao Qatar, é ligado diretamente ao Qatar. O campeonato francês, a Ligue 1, vai passar a ter uma importância fantástica. Eu, por exemplo, que não achata a Liga Francesa, já vou começar a assistir. Então, ninguém investe se não tiver retorno. Se investir essa grana é porque tem retorno. Não é trouxa que vai botar dinheiro. É um trilhardário, ele vai botar o dinheiro. A gente está falando de 800 milhões de reais. Isso. Não, eu acho que não vale esse valor. Milhões de euros. Vale? Se vai devolver o dinheiro? Muito dinheiro. Vai devolver tudo. Vamos ver. Se investiu, é porque vai devolver. Tem um plano de marketing. O cara é um empresário fabuloso. Não é esse tipo de curioso que tem aqui no Brasil. Sabe quem não vale? Por exemplo, você compra jogadorzinho vagabundo, faz contrato e o cara não joga. Por que não fizeram com o Cristiano Ronaldo? Deve ser o... Mas fizeram, na época foi a maior contratação. 1 bilhão? Será que seria? Na época foi o PSG. O chinês ofereceu. Não, aí é que tá. O Neymar é muito mais marketing do que o Cristiano e do que o Messi. O Messi não. O Messi é um gênio, mas ele não é um cara de marketing. O Cristiano também não. Como não? O Cristiano Ronaldo? Mas não hoje o Neymar. Ele fala para um grupo de pessoas, molecada, que é o que interessa pro PSG. O Messi não fala para essa molecada. Eu já discordo de você. Eu não. Eu acho que o Neymar hoje é o maior produto de marketing do mundo. A marca hoje, Cristiano Ronaldo e Messi, as duas marcas, não vou falar infinitamente maiores que a do Neymar, mas que são maiores. O Cristiano Ronaldo é pelo menos 50%. O nosso Sheik não acha isso. E eu também não acho. E o Cristiano Ronaldo tem mais de 30 anos e o Messi 30. E o Neymar, ele é um menino. Aí sim. Não, tudo. Ele fala a linguagem da molecada, ele é um marketing puro. Vai pagar cada centavo que ele custou. Agora, o Sheik acha isso porque o Cristiano Ronaldo não diria assim, nem o Messi. Não sei. O Neymar também não diria no primeiro momento. Vai ver que o Sheik tentou, né? Vai ver que o Sheik a segunda ou terceira proposta dele. Ele ofereceu 3 ilhas e um hotel em Copacabana e ele não aceitou. Mas, Paco, imagina a manutenção da ilha, o que ele não ia gastar. Deixa eu só falar rapidinho. Como é que é? A manutenção para manter 3 ilhas, gente. Mas ele vai ter. Deve ser 6 ilhas agora. Ou mais. E outra coisa, só para finalizar. Os moradores de rua do Brasil não tem nada a ver com o dinheiro do Neymar. São coisas diferentes. Se os brasileiros não tem nível, tem políticos ladrões, um povo que aceita a corrupção com facilidade, a venda do Neymar não vai mudar em nada a vida deles. Nem de um jeito ou nem de outro. Isso é culpa do Brasil, não do Sheik. Eu estou dizendo do montante, Flávio. Eu não estou falando do Neymar especificamente. É um dinheiro absurdo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O Barcelona... Me referia ao Brasil, poderia referir à África, aos refugiados na própria Europa. Sabe o que vai acontecer se esse dinheiro cair na mão de outros? Vão roubar todo o dinheiro, os caras vão continuar na pior. Porque aí se o Neymar conseguiu isso, foi mérito dele. Claro, ninguém paga se não valer. Estou falando do investimento, não estou falando do que ganha o Neymar. Sim, ninguém paga se não valer. Vou ter que chamar o link. Antes de eu chamar o link, só quero falar que o Barcelona hoje falou, né, que o Neymar expressou a vontade de não ficar mais no clube, Barcelona, e que por isso ele ia liberar o atleta para não treinar hoje e resolver o futuro dele. Quem? Boa parte da torcida do Barcelona. Tem placas, faixas na rua e tudo mais. Mas, gente, com esse preço, como que não? Quando você pede aumento, eu vou te chamar de mercenário. Não, estou dizendo todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Eu estou apenas relatando. Não peça aumento, porque é mercenário. Não, aliás, eu vou pedir agora. Mercenária. Eu não pedi, não cheguei a pedir. Fernando Gavini, manda as notícias pra gente aí, direto do Pacaembu, onde me lembra o Coliseu de Roma com a estátua de Davi. Não sei o que te lembra. Michele, vou mostrar pra você aqui o que é que tá acontecendo de novo no Pacaembu. Aqui no Pacaembu, olha só, Praça Charles Miller, novidade aqui que o Santos está trazendo. Temos uma loja do Santos, aqui do lado, um local para o pessoal se cadastrar como sócio. Lá no fundo, o food truck, tudo isso novidade aqui, trazida pela diretoria do Santos. Mas tem um negócio muito legal que eu queria que o Wilton viesse aqui comigo para mostrar, que isso sim é a maior novidade, eu nunca vi acontecer. Vou pedir licença aqui para os torcedores do Santos, para a gente chegar até esse outro caminhão aqui. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Olha só, momentos antes de assistir o jogo do Santos, olha o que o cara está fazendo, vamos ver. Vem para cá, Wilton, vamos mostrar aqui o que esses caras estão aprontando aqui. O Roberto Felizarti está fazendo uma tatuagem do Santos no Gustavo Tucci. Mostra o Gustavo lá pelo espelho, Wilton, olha lá, para a gente poder mostrar ele. Gustavo, como é que é? Momentos antes de entrar no jogo, você está tatuando o quê? O baleião aí? Tatuando o baleião, né? Não tem hora nem lugar para mostrar o sentimento pelo Santos, né? O Santos é sensacional, a dor vale a pena.
Hoje você tá dando sangue mesmo pelo Santos. Literalmente pelo Santos dando sangue aqui, e minha pele aqui tá tatuado, já era, eternizou. É a primeira tatuagem, não? Não, já tenho na perna, mas nenhuma do Santos. Essa é a minha primeira do Santos. Vamos dar uma olhadinha. Olha o trabalho aqui do Roberto, fazendo o baleião. Roberto, tem muitos santistas chegando aí procurando para tatuar. Esses que você está tatuando são sócios que foram premiados, né? Mas tem muita gente procurando, vendo esse movimento? Ah, cara, tem santista BRC aí que tá procurando os flashes aí que eu trouxe. Cara, vai rolar tatu do Santos pra caramba aí hoje. E você fez quais desenhos? O que o cara pode pegar aqui? Cara, ali o cara pode pegar a imagem do Rei Pelé. O cara tem a opção de todos os símbolos do Santos, desde o primeiro até o último. Tem a taça Libertadores com as 3 estrelas. Ah, tem de tudo que envolve o Santos ali. Tem bastante coisa. Tem dos Tem a 4ª estrela esse ano, hein? 4ª estrela da Libertadores vem esse ano. Tá legal, valeu. Obrigado, Roberto. Obrigado, Gustavo. Valeu. Vamos encerrar aqui, então, com a nossa participação, mostrando um pouquinho mais do baleião sendo tatuado no braço do Gustavo Tucci, o santista que literalmente tá dando sangue pelo peixe antes do jogo contra o Flamengo, Michele. Valeu, Gavini. Muito obrigada aí por todas as informações. Que coragem, né, meu amigo? Você tem tatuagem, Celso? Tenho. Você tem tatuagem, Flávio? Eu não. Não, o Celso tem tatuagem. Onde é, Celso? No braço. E não é muito longe de uma baleia. Não, é um símbolo de uma banda finlandesa chamada Stratovarius. São 2 golfinhos. Não, tem toda uma história. É um Infinity. Mas é bonito, é bonito. O seu Flávio não tem nem eu. Vamos conferir a rodada desse meio de semana no Brasileirão. 2 partidas começam às 7h30. Entra a arte, Magrão. Sport Fluminense jogam na Ilha do Retiro. Em Chapecó, a Chapecoense recebe o Bahia. O Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians. Às 9 horas do Mineirão. No mesmo horário, Vitória joga com a Ponte do Flávio Prado em Salvador. Às 9h45 tem Botafogo e Palmeiras no Engenhão. Santos e Flamengo no Pacaembu. E Atlético Goianiense e Grêmio no Estádio Olímpico em Goiânia. Amanhã, 7h30, São Paulo recebe o Coritiba no Morumbi. Também às 7h30, o Atlético Paranaense enfrenta o Avaí. Fechando a rodada, Vasco e Cruzeiro jogam às 8 da noite em Volta Redonda. E olha, esse vídeo do Messi se despedindo do Neymar é legal. Tá no gazetesportiva.com. Às 9h45, o Botafogo recebe o Palmeiras no estádio Newton Santos, ainda abalado pela derrota surpreendente para o São Paulo na última rodada. O Fogão não quer repetir os mesmos erros contra o time de Cuca. Eu costumo dizer que quando você perde, aí que você tem que parar, analisar e ver realmente aonde você errou. Ainda mais da forma que foi, né? 3-1 e tomar uma virada, para mim que jogo na defesa, é até ruim de se falar, até porque tomar esses gols assim não é bom. Mas a gente realmente tirou uma lição. Não vai acontecer mais dentro do nosso grupo isso, até porque quando você é picado por uma cobra, você acaba tendo algumas precauções, né? E para o próximo jogo a gente está bem consciente da responsabilidade que tem e ainda mais concentrado para que a gente também não venha a ser surpreendido e fazer o jogo que a gente vinha fazendo. A gente fez um grande jogo contra o São Paulo até determinado ponto. Depois a gente acabou desconcentrando um pouco, né? Mas a gente estava fazendo até então um grande jogo e é o que a gente vai continuar fazendo. Bom, já do lado alviverde, o técnico Cuca não poderá contar com 2 importantes peças do time titular. Confira. O Palmeiras viajou na tarde desta terça-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo logo mais às 15:10 da noite no Engenhão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, 2 desfalques importantes. O zagueiro Mina, com uma inflamação no glúteo, e o Meia Guerra, poupado por conta de desgaste muscular. Já o atacante William segue no departamento médico. Dessa maneira, o provável time titular do Palmeiras terá Jailson no gol, Mike, Edu Dracena, Luan e Egídio na linha defensiva, Thiago Santos, Jean e Bruno Henrique no meio de campo, Roger Guedes, Dudu e Daverson no ataque. Cuca comanda o time no banco de reservas. E uma das principais opções do treinador palmeirense para o transcorrer do confronto é o meia Rafael Veiga, que está com muita fome de bola.
Eu quero jogar sempre, eu treino para jogar, né? O Cuca, todo o tempo que ele entra, que eu entro nos treinamentos, ele fala comigo para fazer mais ou menos a função do Guerra. Acho que a gente tem algumas coisas diferentes, outras iguais. Ele fica mais próximo de centroavante, assim, sabe? Eu prefiro, às vezes, vir de trás, vir tocando de trás a bola para chegar de trás, assim, como um elemento surpresa também. Mas, se ele optar por eu jogar, acho que eu vou tentar dar meu melhor para as coisas serem do jeito que eu espero. Ok, São Paulo ganhou do Botafogo lá de virada, 4-3, mas continua achando o Botafogo um time muito difícil de ser batido. Sim, no Rio. Muito. E com essa crise toda do Palmeiras aí, esse jogo se torna... Porque o Cuca tomou a decisão do Felipe Melo, mas se perder, acho que vamos começar a cornetar o Cuca. Claro, é verdade. O Palmeiras passou a ser mais dependente dos resultados. Agora, o grande jogo é quarta-feira que vem, né? O jogo contra o Barcelona de Guayaquil é tudo ou nada. Se ganhar, ótimo. Se perder, aí vai ser complicado segurar. Bom, primeira equipe fora da zona do rebaixamento... Com 19 pontos, o São Paulo quer aproveitar o bom futebol apresentado na vitória diante do Botafogo por 4-3 para vencer o Curitiba amanhã no Morumbi e se distanciar do Z4. Reportagem, Osmar Garrafa. A vitória épica contra o Botafogo no final de semana ainda é assunto por aqui. Mais do que os 3 pontos, esse resultado mexeu com o emocional do grupo, pois o time, com essa vitória, saiu da zona de rebaixamento. Essa vitória mostrou como o nosso grupo é forte, né? Sempre nas minhas entrevistas eu costumo falar que o time de São Paulo é muito forte, tem uma qualidade muito grande e essa vitória nos mostrou isso, né? E nos dá confiança, vencer sempre nos dá confiança. E a gente está com a confiança muito baixa, né? Vindo de resultados ruins e agora estamos 3 jogos sem perder, isso aí nos dá confiança para se manter isso aí, ganhar muito bom. Outro fator importante nesse momento é poder contar com o reforço do Meia Hernanes, que foi fundamental na vitória contra o Botafogo. O Fernando é um ídolo, né, aqui no São Paulo, né? Um jogador fantástico, joga muito. É um cara que nos ajudou no sábado lá e tenho dúvida que vai ajudar no restante do campeonato. E para ele, né, eu acredito que ele está muito feliz, depois de anos está voltando para casa, então vai ser fundamental o apoio da torcida também, isso incentiva o jogador e motiva mais. Para manter o bom astral, o segredo é terminar bem o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E os 2 últimos jogos do Tricolor nessa fase serão com adversários diretos na briga pela fuga do rebaixamento, Coritiba e Bahia. O importante é ganhar esse jogo de amanhã, né? E tirar o São Paulo de vez dessa zona de perigo ali, que é a parte de baixo da tabela. E depois pensar no jogo do Bahia, né? Sabemos que tem a possibilidade, né, de fazer 6 pontos, mas sabemos como é que é o Brasileirão. Cada jogo tem que ser considerado como uma final, é muito difícil. E o time tem que estar focado, né? Porque amanhã é um jogo em casa e temos que vencer. Apenas complementando, Michele, o elenco São Paulino está concentrado aqui no CT, amanhã tem o Coritiba e para essa partida o técnico Dorival Júnior deve repetir a mesma formação que iniciou o compromisso contra o Botafogo. Gilberto foi preservado do treinamento de hoje, não deve ser problema, mas a notícia ruim ficou por conta de Wellington Nem. O jogador foi constatado mesmo que vai ter que submeter a uma cirurgia no joelho direito. Ruptura dos ligamentos, o cruzado e o medial, e o atleta, assim, está fora dessa temporada. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Pois é, e o Jusilei ficou bravo hoje que o nosso repórter deu uma entrevista exclusiva para ele. Depois você tem que ver por quê. Tá lá no site gazetesportiva.com. Jusilei? Jusilei ficou bravo, o repórter do gazetesportiva.com. Tá lá no site. É bom, senão que ele perguntou bem, perguntou coisa boa. Quando pergunta coisa boa, o cara fica bravo. É um negócio que quando pergunta, pega sempre no calo do jogador. Isso é bom. Fim da nossa enquete, o Coringão vai manter a invencibilidade? Sim! 73%. 73%. É nós, Timão. Vai manter a invencibilidade, de qualquer jeito. 63%. O Magrão fica mudando os valores, sabe assim? Muito bom, muito bom. Magrão, eu te amo. Um beijo. O programa vai ficar por aqui, a gente volta amanhã. A seguir, Celso Cardoso, Jornal da Gazeta, Domingão. Eu e Flávio Prado com a galera toda no Mesa Redonda. Sim, é isso aí. Tchau. Vocês aí. Como diria Flávio Prado, é nóis. É nóis. Vai, Corinthians! Vai, Palmeiras!